Se você ainda não sabe como escolher o melhor fundo imobiliário para se investir e quer descobrir os segredos por trás dos investimentos que mais são rentáveis no mercado financeiro, você está no lugar certo. No vídeo de hoje eu vou revelar os 5 melhores indicadores de fundos imobiliários que vão transformar a sua forma de investir e maximizar os seus ganhos. Beleza? Então, bora pro vídeo. E aí galera, beleza? Aqui é o Elias. E se você está caindo de paraquedas nesse vídeo e não faz ideia do que são fundos imobiliários, deixa aqui nos comentários um eu quero, que eu trago para vocês um vídeo explicando tudo o que vocês precisam saber sobre fundos imobiliários. Quais os tipos que tem, o que são, como funciona esse tipo de investimento, beleza? Comenta lá um eu quero que eu trago esse vídeo para vocês. Então vamos lá, para você poder começar a investir nos fundos imobiliários e escolher qual você quer ter na sua carteira, primeiro você tem que saber quais fundos tem disponível na bolsa. E o site que eu uso para poder fazer essa consulta é o Funds Explorer. No Funds Explorer você consegue ver todos os fundos imobiliários que estão registrados na bolsa, inclusive ver esses indicadores que eu vou trazer aqui no vídeo. Então eu vou deixar o link aqui na descrição, depois acessa para conferir os fundos lá. E o primeiro indicador que eu vou trazer aqui para vocês é a taxa de vacância. Taxa de vacância é um indicador que determina a área não ocupada de um imóvel ou de um fundo imobiliário. E para calcular ele é bem simples. Você vai pegar a área total desocupada, dividido pela área total do imóvel, vezes 100. Por exemplo, se você tem um imóvel com 10 salas comerciais e ele tem 4 salas desocupadas, logo, para a gente poder calcular a taxa de vacância, a gente vai pegar 4, que é o número de salas desocupadas, dividido por 10, que é o número total de salas desse imóvel, vezes 100. E a gente vai chegar que a taxa de vacância desse imóvel é de 40%. A taxa de vacância é um dos principais indicadores na hora de escolher um fundo imobiliário, principalmente se ele for um fundo imobiliário do tipo tijolo, onde a maior rentabilidade desse fundo depende dos aluguéis. Se você tiver um fundo imobiliário na sua carteira, onde ele tem alocado 10 salas comerciais e só 4 dessas estão alugadas, consequentemente, o dividendo que você vai receber vai ser menor, porque a rentabilidade do fundo vai ser mais baixa porque ele não está com todas as salas alugadas. Fundos que têm a taxa de vacância muito alta acaba dificultando a compra e a venda deles. E aí já entra num segundo indicador que eu vou trazer para vocês aqui, que é a liquidez. Vocês vão perceber ao longo do vídeo que os indicadores eles sempre estão um atrelados aos outros. É importante entender isso porque você não pode utilizar um indicador de maneira individual para analisar um fundo imobiliário. Na verdade, em qualquer ativo da Bolsa de Valores. Eles são sempre atrelados uns aos outros e um indicador analisado de maneira individual pode te passar uma falsa informação e você acabando investindo num fundo muito ruim ou numa ação muito ruim, independente do que você estiver investindo. Voltando para o segundo indicador de fundos imobiliários, a liquidez. A liquidez é a capacidade que você tem de negociar um ativo dentro da bolsa. Fundos que são mais líquidos têm maior facilidade de compra e venda e fundos menos líquidos, consequentemente, menor capacidade de compra e venda. O problema de você comprar um ativo com pouca liquidez é a dificuldade que você vai de se desfazer desse ativo caso você tenha necessidade. Caso você precise do dinheiro ou apareça uma outra oportunidade para você comprar, você vai ter que ficar mais tempo alocado nesse ativo. E um dos indicadores que deixam os fundos imobiliários menos líquidos é a localização desses fundos, que consequentemente aumentam a taxa de vacância, eles trazem menos segurança para o investidor, porque eles têm menos rentabilidade e acaba tendo mais risco por conta disso, e esse ativo acaba ficando menos líquido. Então, fundos que têm maior liquidez são muito melhores para investir. E o nosso terceiro indicador é a localização. Imóveis que têm uma boa localização geralmente têm uma taxa de vacância muito menor, logo trazendo uma rentabilidade maior para o fundo. É claro que uma boa localização para o imóvel vai depender diretamente para a finalidade e segmento para qual ele está sendo alugado. Por exemplo, imóveis de logística, galpões, eles têm preferência por imóveis que são próximos da rodovia que facilitam esse trâmite. Já imóveis que são alugados para escritórios ou até imóveis residenciais, eles têm mais preferência por ser próximo de centro de compras, shoppings, lugar que tem boa alimentação, restaurantes, esse tipo de coisa.
Uma boa localização de um imóvel vai determinar diretamente a taxa de vacância dele e, consequentemente, a liquidez desse fundo imobiliário. E o nosso quarto indicador, que com certeza não podia ficar de fora dessa lista, é o Dividend Yield, ou os dividendos, que nada mais é do que a rentabilidade por cota que o investidor ganha por investir em um determinado fundo imobiliário. E para calcular o Dividend Yield é muito simples. Você vai pegar o valor do rendimento pago pela cota que você tem, dividido pelo valor total da cota. Logo, se uma empresa pagou 10 centavos de rendimento por cota e a cota custa R$10, o Dividend Yield dessa cota neste mês foi R$1. A questão é que a porcentagem de Dividend Yield dificilmente vai ser o indicador principal que você vai poder utilizar para poder comprar o seu fundo imobiliário. Até porque, em determinados meses, os fundos podem pagar valores muito mais altos do que eles têm costume e você acaba tendo uma falsa informação, uma falsa impressão sobre a rentabilidade desse fundo. É muito importante você olhar pelo menos o acumulado de 12 meses, mas o meu conselho é você olhar nos anos anteriores para ver qual foi o Dividend Yield acumulado para você não ter uma surpresa depois de comprar esse fundo. Fazendo sempre o uso de vários indicadores para poder analisar o fundo imobiliário e lembrando que, assim como as ações, fundos imobiliários que têm mais rentabilidade provavelmente são fundos imobiliários que apresentam mais risco. Pode ser ou por liquidez ou por taxa de vacância muito alta. Então você tem que tomar muito cuidado na hora de comprar um fundo que paga um alto dividendo, porque você pode acabar tendo prejuízo com isso. E antes de eu entrar no último indicador, que para mim é o mais importante na hora de escolher um fundo imobiliário, se esse vídeo está fazendo sentido para você até aqui, deixa o seu like, deixa um comentário. Isso não tem custo nenhum para vocês, mas me ajuda demais no crescimento do canal. Faz muita diferença quando vocês curtem e compartilham o vídeo. Isso ajuda o YouTube a mostrar que o meu conteúdo é importante e que ele está agregando alguma coisa para vocês. E o quinto e último indicador que eu tenho para trazer aqui para vocês é o P sobre VP. Esse indicador é o que determina, é o que mostra para a gente se uma ação está sendo vendida muito cara ou muito barata em relação ao valor patrimonial desse fundo. P é o preço por cota desse fundo que você está analisando e VP ou VPA é o valor patrimonial total desse fundo. Quando a gente vai fazer o cálculo do P sobre VP e este cálculo dá menor do que 1, teoricamente, esse fundo imobiliário está sendo vendido barato, porque o valor da cota está menor do que o valor patrimonial desse fundo imobiliário. E se caso o P sobre VP dê maior que 1, provavelmente a cota desse fundo está sendo vendida mais cara do que o valor patrimonial desse fundo imobiliário correto. A questão é que na hora de analisar o P sobre VP, você tem que entender por que esse fundo está sendo vendido por um preço mais barato ou mais caro, porque um P sobre VP menor que 1, além de significar que a cota está barata, ela também pode significar que a gestão do fundo está sendo muito mal feita. E aí os investidores eles estão querendo vender mais barato do que o valor original da cota para poder se desfazer do fundo. E um P sobre VP maior do que 1 também pode significar uma supervalorização do fundo, porque a gestão desse fundo está sendo tão boa ou porque vai ter aquisição de novos imóveis e isso vai trazer maior rentabilidade para esse fundo. Agora, nesse período de queda da taxa Selic, os investimentos em renda variável eles estão ficando muito mais atrativos e a gente está cheio de oportunidade no mercado. A questão é que na hora de você fazer análise de um fundo imobiliário, você nunca pode fazer análise com um indicador individual. Então sempre procure mais de um indicador para poder analisar esse fundo imobiliário onde você vai colocar o seu dinheiro. Então é isso, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo dele. E se ele fez sentido para vocês, deixem o like aqui no vídeo e compartilhe com os seus amigos, que isso vai ajudar muito na divulgação do meu canal. É isso, pessoal. Até a próxima e tchau!